Adivinhar, praticar adivinhação. Kazan. Adivinhar, praticar adivinhação. Os cognatos desta palavra aparecem no aramaico recente, cóptico, siríaco, mandeano, etiópico, palmiro e árabe. Esta raiz aparece 31 vezes no hebraico, 11 vezes como verbo, 9 vezes como particípio e 11 vezes como substantivo. A adivinhação era o paralelo pagão de profetizar. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Deuteronômio 18:10, 1 Coríntios. O termo Kazan é uma busca da vontade dos deuses, no afã de tomar conhecimento de sua ação futura ou bênção divina sobre alguma ação futura proposta. Josué 13:22. Parece provável que os adivinhos conversem com demônios. 1 Coríntios 10:20. A prática da adivinhação podia envolver a oferta de sacrifícios à deidade num altar. Números 23:1. Também podia requerer o uso de um buraco no chão, pelo qual o adivinho falava com o espírito dos mortos. 1 Samuel 28:8. Em outras ocasiões, um adivinho sacudia flechas, consultava ídolos familiares ou estudava o fígado de animais mortos. Ezequiel 21:21. Ara. A adivinhação era uma das tentativas do homem saber e controlar o mundo e o futuro. A parte do Deus verdadeiro era o oposto da verdadeira profecia, que é essencialmente submissão à soberania de Deus. Deuteronômio 18:14. Talvez os usos mais surpreendentes desta palavra estejam em Números 22:23 e Provérbios 16:10, onde parece ser equivalente à profecia. Balaão era famoso entre os pagãos como adivinho. Ao mesmo tempo, ele reconhecia Jeová como seu Deus. Números 22:18. Ele aceitou dinheiro pelos serviços que ia prestar e provavelmente não deixaria de ajustar a mensagem para agradar o cliente. Isto explicaria por que Deus, zangado, o confrontou. Números 22:22. Embora lhe tivesse dito para aceitar a incumbência e ir com a escolha. Números 22:20. Parece que Balaão estava resolvido a agradar o cliente. Logo que essa resolução foi mudada para submissão, Deus o enviou em sua jornada. Números 22:35. Adorar. Sarra. Adorar, prostrar-se, curvar-se. Esta palavra é encontrada no hebraico moderno no sentido de curvar-se ou inclinar-se, mas não no sentido geral de adorar. O fato de que ocorre mais de 170 vezes na Bíblia hebraica mostra algo no seu significado cultural. Aparece pela primeira vez em Gênesis 18:2, onde lemos que Abraão inclinou-se à terra diante dos 3 mensageiros que anunciaram que Sara teria um filho. Ato de se curvar em homenagem é feito diante de um superior ou soberano. Davi se curvou perante Saul, 1 Samuel 24:8. Às vezes é um superior social ou econômico diante de quem a pessoa se curva, como quando Ruth se inclinou à terra diante de Boaz, Ruth 2:10. Num sonho, José viu os molhos dos seus irmãos, inclinando-se diante do seu molho. Gênesis 37:5. A palavra sarrá é usada como termo comum
para referir a ir diante de Deus em adoração, ou seja, adorar, como em 1 Samuel 15:25 e Jeremias 7:2. Às vezes está junto com outro verbo hebraico que designa curvar-se fisicamente, seguindo por adorar, como em Êxodos 34:8, e Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e encurvou-se, adorou. Outros deuses e ídolos também são o objeto de tal adoração mediante a ação de prostrar diante deles. Isaías 2:20 e 44:15. Afligir é Ana, só que não é Ana, né? É Ana. Olha só, vai ficar no mesmo nome da Ana. Ana. Yana, que tem um iode aqui, né? Yana, quase como Ana. Yana, afligir-se, encurvar-se, humilhar-se, submeter-se. Esta palavra comum no essa palavra o negócio certo, tá correto. É Ianã, né? Ianã ou Ianá. Ianá, para ser Ana é só tirar o iode aí. Ianá, afligir-se, encurvar-se, humilhar-se, submeter-se. Esta palavra comum no hebraico antigo e moderno é fonte de várias palavras importantes na história e experiência do judaísmo. Humilde e submisso, sobre pobre e não. Humilde e submisso, pobre e aflição. O termo Ianã ou Ianá aparece cerca de 80 vezes no Antigo Testamento hebraico. É achado pela primeira vez em Gênesis 15:13 e afligir Laão 400 anos. A palavra Ianá expressa tratamento severo e doloroso. Sarai afligiu Agar. Gênesis 16:16. Quando José foi vendido como escravo, os seus pés foram feridos pelas correntes. Salmo 105:18. O verbo expressa a ideia que Deus envia aflição para propósitos disciplinares. O Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração. 1 Reis 11:39 e Salmos 90:15. Tomar uma mulher sexualmente à força é humilhá-la. Gênesis 34:2. Mas a palavra é traduzida mais adequadamente por desonrar. Na observância do dia da expiação, humilhar-se está relacionado com a exigência de jejuar naquele dia. Levíticos 23:28-29. Ani, pobre, humilde, manso. É Iani, né? Iani. Sobretudo, a história israelita mais recente, logo antes do exílio, e a seguir, este substantivo veio a ter conexão especial com os fiéis que eram abusados, ludibriados e explorados pelos ricos. Isaías 29:19, 32:7 e Amós 2:7, a referência que o profeta Sofonias fez aos fiéis como mansos da terra, Sofonias 2:3, prepara o palco para a preocupação do ministério de Jesus pelos pobres e mansos. Mateus 5:3-5 e Lucas 4:18. Isaías 61:1. Nos dias do Novo Testamento, o pobre da terra era mais comumente conhecido por Amharis, Yamhayaris, o povo da terra. Yamhayaris. Água é Maim. Água, inundação, dilúvio. Maim.
Esta palavra tem cognatus no ugarítico e no antigo árabe do sul. Ocorre por volta de 580 vezes e em todos os períodos do hebraico bíblico. Primeiro, água é uma das substâncias básicas originais. Este é seu significado em Gênesis 1:2. Primeira ocorrência da palavra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em Gênesis 1:7, Deus separou as águas que estavam acima e as águas que estavam embaixo. Êxodos 20:4. A expansão dos céus. Segundo a palavra descreve o que um poço contém água para ser bebida. Gênesis 21:19. Águas vivas são águas que correm. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Gênesis 26:19. Água de amargura ou aflição é designada assim, porque é bebida na prisão. Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com o pão de angústia e com a água de amargura até que eu venha em paz. 1 Reis 22:27. Jó 9:30 fala de neve semiderretida ou água de neve. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. Terceiro, Maim, representa líquido em geral, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu a beber água de fel, porquanto pecamos contra o Senhor. Jeremias 8:14. A frase Mihaglaim, água dos pés, é urina. Porém, Rabzaque lhes diz: porventura mandou-me meu servo só ao teu Senhor e a ti para falar estas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que, juntamente convosco, comam seu esterco e bebam sua urina, águas dos pés, entre parênteses. 2 Reis 18:27, Isaías 25:10. Quarto, a água ritual de Israel era derramada ou aspergida. Ninguém jamais era submergido em água, simbolizando purificação. Arão e seus filhos foram lavados com água como parte do rito que os consagrou ao sacerdócio. Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Êxodos 29:4. Partes do animal sacrificial deviam ser lavadas ritualmente com água durante o sacrifício, porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água. Levíticos 1:9. Entre os ritos de Israel se incluía a água santa, e o sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Números 5:17. A água amarga também era usada nos rituais de Israel. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher. E a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Número 5:18. Era água que, quando bebida, trazia maldição e causava amargura. Número 5:24. Quinto, nos substantivos próprios, esta palavra é usada para designar fontes, correntes ou mares ou a área na vizinhança imediata de tais volumes de água. Dize a Arão: toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue. Êxodo 7:19. Sexto, esta palavra é usada figurativamente em muitos sentidos.
O termo Maim simboliza perigo ou angústia. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, 2 Samuel 22:17. Em 2 Samuel 5:20, força explosiva é representada por Maim. Rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas. Águas poderosas descrevem a investida das nações ímpias contra Deus. Bem rugirão as nações como rugem as muitas águas. Isaías 17:13. Assim a palavra é usada para retratar algo impetuoso, violento e opressivo. Pavores se apoderam dele como águas de noite, o arrebatará a tempestade. Jó 27:20. Em outras passagens, água é usado para representar timidez, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué 7:5. Relacionada com esta acepção está a conotação transitória, porque se esquecerás dos trabalhos e te lembrará deles como das águas que já passaram. Jó 11:16. Em Isaías 32:2, águas descrevem o que é refrescante, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Descanso e paz são figuradas por águas de descanso ou águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23:2. Ideias semelhantes estão envolvidas quando o charme e a beleza da esposa são chamadas de água da vida ou água que estimula. Bebe a água da tua cisterna e das tuas correntes do teu poço. Provérbios 5:15. Água derramada representa matança. Deuteronômio 12:16. Ira. Oséias 5:10. Justiça. Amós 5:24. E sentimentos fortes. Jó 3:24. Teom. Águas profundas. Teom. Então, água, ela seria Maim. Agora, águas profundas é Teom. Águas profundas, profundeza, abismo, oceano, lençol freático, águas correntes de águas. Os cognatos desta palavra ocorrem no ugarítico acadiano. Já desde Ebla, cerca de 2400 a 2250 a.C., e árabe, as 36 ocorrências desta palavra se dão quase exclusivamente nas passagens poéticas, mas em todos os períodos históricos. A palavra representa águas profundas cuja superfície congela quando está frio. Debaixo de pedras e águas se escondem e a superfície do abismo se coalha. Jó 38:30. No Salmo 135:6, Teom. Então, para bem aqui. No Salmo 135:6. No Salmo 135:6, Teom, ou Terrom, é usado para descrever o oceano em contraste com os mares. Tudo que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos, no oceano inteiro. Salmo 148:7. O termo tem referência especial a grandes correntes ou fontes de água. Os marinheiros, em meio a uma tempestade violenta, sobem aos céus, descem aos abismos. Salmo 107:26. Trata-se de linguagem poética hiperbólica ou exagerada, mas apresenta os abismos ou profundezas em oposição aos céus. Esta ênfase é sobretudo proeminente no Cântico de Moisés, onde a palavra descreve o permanente, mas não eterno, ameaçador e perigoso abismo, não somente um elemento da natureza,
mas um elemento perigoso. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Êxodo 15, 5. Por outro lado, em tais contextos, Tehom significa não mais que águas profundas, as profundezas, nas quais objetos pesados afundam depressa. O termo Tehom descreve uma fonte inesgotável de água ou, por via de comparação poética, de bênção, com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, Gênesis 49, 25. Em tais contextos, a palavra representa o lençol freático ou lençol de água que sempre está acessível sob a superfície da terra, cujas águas são obtidas cavando poços dos quais emanam fontes e que fazia parte das águas debaixo da superfície dos oceanos, lagos, mares e rios, foi o que Deus abriu com as águas que estavam acima da expansão, Gênesis 7:11, Gênesis 1:7, e que depois foi fechado para ocasionar e terminar o grande dilúvio, Gênesis 8:2 e Salmos 33:6, Ezequiel 26:19. Em tais contextos, a palavra representa uma inundação de águas, Salmos 33:6. Em Gênesis 1:2, primeira ocorrência da palavra, Tehom é usado para aludir a todas as águas que inicialmente cobriam a superfície da terra inteira, e havia trevas sobre a face do abismo. Provérbios 3:20. Ajudar. Iazar, o nome é Iazar. Ajudar, assistir, auxiliar. Esta palavra e seus derivados são comuns no hebraico antigo e moderno. O verbo ocorre cerca de 80 vezes no texto bíblico. O verbo iazar é encontrado pela primeira vez no Antigo Testamento quando Jó, em seu leito de morte, abençoou José pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará. Gênesis 49:25. Ajuda ou auxílio vem de uma variedade de fontes. 32 reis ajudaram Ben-Hadad. 1 Reis 20.1. Uma cidade ajuda outra. Josué 10:33. Acredita-se que os falsos deuses são de ajuda. 2 Crônicas 28:23. Claro que a maior fonte de ajuda é o próprio Deus. Ele é o auxílio do órfão. Salmos 10:14. Deus promete: eu te ajudo. Isaías 41:10. E o Senhor os ajudará e os livrará. Salmos 37:40. Alegrar-se. Sama. Alegrar-se e regozijar-se. Este verbo também ocorre no ugarítico, onde seus radicais são SH, M e H. E talvez no aramaico siríaco. Aparecem em todos os períodos. Os períodos do hebraico e por volta de 155 vezes na Bíblia. O termo samá diz respeito a uma emoção espontânea ou felicidade extrema que é expressa de maneira visível e ou externa. Não representa um estado permanente de bem-estar ou sentimento. Esta emoção surge em banquetes, festas de circuncisão, de casamento, de colheita, a derrota dos inimigos e em outros eventos semelhantes. Os homens de Jabes Gileade irromperam com alegria quando souberam que seriam libertos dos filisteus. 1 Samuel 11:9. A emoção manifesta no verbo samar encontra expressão visível em Jeremias 50:11. Os babilônicos são denunciados por se alegrarem e saltarem de prazer com a pilhagem de Israel.
Sua emoção é revelada extremamente por terem inchado como bezerra gorda e relinchado como garanhões. A emoção representada no verbo e concretizada no substantivo simar é acompanhada às vezes por dança, canto e instrumentos musicais. Este era o sentido quando Davi foi aclamado pelas mulheres de Jerusalém, quando ele voltava vitorioso das batalhas contra os filisteus. 1 Samuel 18:6. Esta emoção é descrita como produto de uma situação, circunstância ou experiência exterior, como a encontrada na primeira ocorrência bíblica de Samar. Deus disse a Moisés que Arão estava vindo para encontrá-lo e vendo-te se alegrará em seu coração. Êxodos 4:14. Esta passagem fala de sentimento interno que é expresso visivelmente quando Arão viu Moisés, ele foi vencido pela alegria e o beijou. O verbo samar sugere 3 elementos. Primeiro, um sentimento espontâneo e descontinuado de júbilo. Segundo, um sentimento tão forte que encontra expressão em um ato exterior. E 3, um sentimento provocado por um incentivo exterior e não sistemático. Este verbo é usado no modo intransitivo, com o significado de que a ação é enfocada no sujeito. Samuel 11:9. Deus é, às vezes, o sujeito, aquele que se alegra e se regozija. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Salmo 104:31. Quanto aos justos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos e cantai alegremente. Salmos 32:11. No lugar que o Senhor escolher, Israel deve alegrar-se. Em tudo que o Senhor o abençoar. Deuteronômio 12:7. Usado neste modo, o verbo samar descreve um estado no qual a pessoa se coloca sob determinadas circunstâncias. Tem o sentido adicional e técnico de descrever tudo o que se faz ao preparar uma festa perante Deus. E ao primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, por 7 dias. Levíticos 23:40. Em alguns casos, o verbo descreve um estado contínuo. Em 1 Reis 4:20, o reinado de Salomão é resumido assim: Eram, pois, os de Judá e Israel muitos como a areia que está ao pé do mar, em multidão comendo e bebendo e alegrando-se. Simerá, alegria, regozijo. Este substantivo, que também aparece no ugarítico, encontrado 94 vezes no hebraico bíblico. O substantivo simerá é termo técnico para designar a expressão exterior de alegria. Gênesis 31:27. Primeira ocorrência bíblica: 1 Samuel 18:6, Jeremias 50:11. E é uma representação do sentimento ou conceito abstrato de alegria. Deuteronômio 28:47. Em outro uso técnico, esse substantivo significa toda a atividade de fazer uma festa perante Deus. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas. Literalmente fazer grande alegria. Neemias 8:12. O substantivo apanha a nuance concreta do verbo, como em Isaías 55:12. Porque com alegria saireis, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Samear, alegre e contente, este adjetivo ocorre 21 vezes no Antigo Testamento. A primeira ocorrência bíblica está em Deuteronômio 16:15. 7 dias celebrarás a festa do Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus
te há de abençoar, pelo que te alegrarás certamente. Alma, nefesh. Alma, ego, vida, pessoa, coração. Este é um termo muito comum nos idiomas semíticos antigos e modernos. Ocorre mais de 780 vezes no Antigo Testamento e está distribuído uniformemente em todos os períodos do texto, com frequência particularmente alta nas passagens poéticas. O significado básico está relacionado com a rara forma verbal nafash. O substantivo se refere à essência da vida, ao ato de respirar, tomar fôlego. A partir deste conceito concreto, vários significados mais abstratos foram desenvolvidos. Em seu sentido primário, vemos o substantivo em sua primeira ocorrência em Gênesis 1:20. Répteis de alma vivente, criaturas viventes que se movem, enxames de seres viventes. E em sua segunda ocorrência em Gênesis 2:7, alma vivente. Em mais de 400 ocorrências mais recentes, nefesh é traduzido por alma, ainda que sirva para dar sentido à maioria das passagens, é uma infeliz tradução incorreta do termo. Olha só, rapaz, vou voltar aqui para explicar por que é infeliz. O significado básico está relacionado com a rara forma verbal nafash. O substantivo se refere à essência da vida, ao ato de respirar, tomar fôlego. A partir deste conceito concreto, vários significados mais abstratos foram desenvolvidos. Em seu sentido primário, vemos o substantivo em sua primeira ocorrência em Gênesis 1:20, répteis de alma vivente, criaturas viventes que se movem, enxames de seres viventes. E em segunda ocorrência, em Gênesis 2:7, alma vivente. Tá vendo? Então fala que é alma, como alma vivente, ele vai falar que é a tradução incorreta. Em mais de 400 ocorrências mais recentes, nefesh é traduzido por alma, ainda que sirva para dar sentido à maioria das passagens. É uma infeliz tradução incorreta do termo. A real dificuldade do termo é vista na inabilidade de quase todas as traduções de encontrar um equivalente consistente ou mesmo um grupo pequeno de equivalentes de alta frequência para o termo. O problema com o termo alma é que nenhum equivalente do termo ou a ideia por trás dele é representado no idioma hebraico. O sistema hebraico de pensamento não inclui a combinação ou oposição dos termos corpo e alma, que na verdade não são de origem grega e latina. Então, tá vendo a questão infeliz, que pelo que eu entendi até agora, é que, no caso, porque alma vivente, né, não vai fazer uma distinção de alma para corpo, vai chamar o corpo de alma, então será uma tradução infeliz, né? Que aí essa distinção será feita no grego, que ele vai explicar, do Novo Testamento, não no hebraico. Correto também. O hebraico contrasta dois outros conceitos que não são encontrados na tradição grega e latina. Ou o eu interior e a aparência exterior, ou como vistos num contexto diferente, o que a pessoa é para si mesma em oposição ao que a pessoa parece ser aos que a observam. A pessoa interior é nefesh, ao passo que a pessoa exterior ou reputação é sem com S. Mais comumente traduzido por nome. Nas passagens narrativas ou históricas do Antigo Testamento, nefesh é traduzido por alma ou vida, como em Levíticos 17:11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação por vós. É desnecessário dizer que a leitura alma é sem sentido em tal texto. Mas a situação nas numerosas passagens poéticas paralelas, nas quais o termo aparece, é muito mais difícil. A Septuaginta grega e a Vulgata latina usam simplesmente o equivalente grego e latino para alma, sobretudo nos Salmos. A primeira ocorrência está em Salmos 3:2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus.
A próxima ocorrência está no Salmo 6:3. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Então, quando a gente fala que no hebraico não existe nenhuma explicação, está incorreto, porque aqui está usando um termo grego. Ele não está falando que ele é alma, ele está falando a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? A primeira ocorrência em Salmos 3:2, muitos dizem da minha alma, né? Se a alma fosse o mesmo que o corpo, então ele não precisaria falar da minha alma, ele poderia falar muitos dizem de mim mesmo. Só que ele fala muitos dizem da minha alma. Não há salvação para ele em Deus. A próxima ocorrência em Salmo 6:3, até a minha alma está perturbada. A minha alma, né? Que a alma dele fez uma distinção, sim, de alma para corpo. Mas tu, Senhor, até quando? Em ambas as passagens, o contraste paralelo está entre nefesh e algum aspecto do ego expressado por ele, como Salmos 3:2, e não expresso, mas entendido no Salmos 6:3. Não há distinção no que tange a se assemelhar a uma palavra A ou palavra B no paralelismo. Porém, visto que o hebraico rejeita repetir o mesmo substantivo em ambas as metades de uma linha poética, nefesh é usado como paralelo, aquele que fala sujeito pessoal primário e mesmo a Deus, como em Salmos 11:5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. O que ama a violência que ele tem, tais passagens são frequentes a uma compreensão adequada da palavra, ilumina muitas passagens famosas como o Salmo 119 e 109. A minha alma, que é a vida, está de contínuo nas minhas mãos. Todavia não me esqueço da tua lei. As versões variam grandemente em suas leituras de nefesh, com as versões mais contemporâneas valendo-se amplamente de significados. O verbo nafash quer dizer respirar, tomar alento, restaurar-se, refrescar-se. Esse verbo, que está relacionado com o substantivo nefesh, ocorre 3 vezes no Antigo Testamento, Êxodo 23:12 e 31:17. E a outra ocorrência está em 2 Samuel 16:14. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. O negócio do refrescar, né? Vai ser o nafash. Interessante. Altar. Misbeá. Altar, este substantivo tem cognatos no aramaico, siríaco e árabe. Em cada um desses idiomas, a raiz consonatal é MDBH, que é misbeá, né? A palavra misbeá ocorre cerca de 396 vezes no Antigo Testamento. Esta palavra significa um lugar elevado onde era feito um sacrifício, como em Gênesis 8:20, primeira ocorrência na Bíblia. E edificou Noé um altar ao Senhor e o tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Em referências posteriores, esta palavra se refere a uma mesa na qual está queimando incenso, e farás um altar para queimar o incenso da maneira de Setim o farás. Êxodos 30:1. Desde a aurora da história humana, as ofertas eram feitas numa mesa elevada de pedra ou terra. Gênesis 4:3. No princípio, os altares de Israel seriam feitos de terra, isto é, formados de material que era estritamente o trabalho das mãos de Deus. Se os judeus, quando peregrinavam no deserto, fossem cortar pedra para fazer altares, eles teriam sido compelidos a usar armas de guerra para fazer o trabalho. Note em Êxodos 20:25. A palavra traduzida por buril é ereb, que significa espada. No Sinai, Deus dirigiu Israel para
talhar altares de madeira e metais preciosos. Isso lhe ensinou que a verdadeira adoração exigia o melhor do homem e que era para se ajustar exatamente às diretivas de Deus. Deus não, o homem inicia e controla a adoração. O altar que ficava perante o lugar santo, Êxodo 27, 1 a 8, e o altar de incenso que ficava dentro do lugar santo, Êxodo 30, do 1 ao 10, tinham chifres. Estes chifres tinham função vital em algumas ofertas, Levítico 4:30 e 16:18. Por exemplo, o animal sacrificial podia ser preso nos chifres para permitir que o sangue escoasse totalmente, Salmo 118, 27. A palavra misbeá também é usada para aludir os altares pagãos. Mas os seus altares transbordareis e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, Êxodo 34:13. Este substantivo é derivado do verbo hebraico zabá, que literalmente quer dizer sacrificar para comer ou sacrificar para sacrifício. O termo zabá tem cognatos no ugarítico e árabe DBH, acadiano zibu e fenício ZBH. Outro substantivo do Antigo Testamento, derivado de zabá, é zebá, 162 vezes, que usualmente se refere a um sacrifício que estabelece comunhão entre Deus e aqueles que comem a coisa oferecida.